Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que a Tua palavra seja aplicada pelo Senhor em nossos corações, para que sejamos transformados cada dia e sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente você já ouviu alguém dizer que o que Deus quer é o nosso espírito, o que Deus quer é a nossa alma. O nosso corpo não tem muita importância para Deus, porque o que Ele quer é aquilo que está no interior. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer isso. Ou o que você faz com o seu corpo não importa para Deus, porque Ele quer apenas o seu espírito. Não importa como você apresenta o seu corpo, como você usa o seu corpo, porque o que Deus quer é aquilo que está lá dentro. Certamente, essas afirmações têm um ar de verdade, essas afirmações têm uma aparência de verdade, mas não passam de justificativas para fazer aquilo que eu quero e que eu sei que muitas vezes não agrada a Deus. E quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós precisamos entender e lembrar de algumas informações importantes sobre isso. E uma das informações que nós precisamos lembrar é que a cidade de Corinto era tão imoral, era uma cidade tão voltada a toda a prática de imoralidade, de prostituição, de práticas sexuais ilícitas, que foi criada uma expressão, a expressão viver uma vida coríntia. Então, essa expressão viver uma vida coríntia era uma expressão sinônimo da expressão viver uma vida imoral. Então, quando uma pessoa era classificada como alguém que vivia uma vida coríntia, é porque essa pessoa vivia uma vida imoral. Porque era um sinal, ou era uma marca da igreja, da cidade de Corinto, a imoralidade, a perversão sexual. E então a imoralidade era a marca daquela cidade. E entre os cristãos de Corinto, de certa forma também, por causa da influência que eles recebiam da cidade de Corinto, era aceitável, entre aspas,
a prática da imoralidade, das relações sexuais ilícitas, da prostituição. Por mais que eles soubessem que tais práticas desagradavam a Deus, mas aqueles cristãos, muitas vezes pela influência do contexto da cidade, da filosofia da cidade, do pensamento da cidade, muitas vezes queriam justificar as suas práticas imorais, as suas práticas muitas vezes impuras, as suas práticas pelas quais eles usavam seus corpos de maneira imoral. Então eles procuravam algumas formas para justificarem a sua conduta, que certamente, à luz da palavra de Deus, eles sabiam que era uma conduta que não agradava a Deus. E ao tratar da imoralidade do homem que teve relação sexual com a mulher do seu próprio pai, no início do capítulo 6, nós já refletimos sobre esse texto. Ali Paulo exorta os líderes desta igreja a excluírem aquele homem da comunhão da igreja. Ele usa a expressão entregar a Satanás, já que ele não queria viver na comunhão dos irmãos e usufruir das bênçãos que Deus derrama sobre a vida do seu povo. Então Paulo diz: entregue-o a Satanás e deixe-o viver de acordo com aquilo que o seu coração quer. E em seguida Paulo fala a respeito do litígio entre os irmãos e relaciona esse problema com a prática da injustiça. E a prática da injustiça, bem como outras práticas pecaminosas, como a imoralidade, não podem ter parte na vida dos cristãos como algo normal, como algo costumeiro. Nós entendemos que a nossa luta é contra o pecado e nós carecemos da graça de Deus para vencermos o pecado, mas tanto a injustiça como outros pecados, e agora Paulo falando da imoralidade, ele está dizendo: vocês não podem considerar isto normal. Vocês não podem considerar essas práticas como práticas normais na vida de uma pessoa que serve a Deus. E Paulo afirma que, uma vez que Deus nos lavou pela regeneração em Cristo, essas práticas que eram parte do nosso ser antes de conhecermos a Cristo, agora não podem mais ser aceitas, mas devem ser rejeitadas. Especificamente, meus irmãos, no texto desta mensagem de hoje, Paulo volta ao assunto da prática da imoralidade. Veja que ele falou daquela prática do membro que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Ele fala sobre a injustiça e ele volta no assunto da imoralidade sexual como algo incompatível com a conduta de uma pessoa regenerada. Uma pessoa que foi alcançada pelo lavar regenerador de Cristo, não pode entender que qualquer tipo de imoralidade ou de impureza seja normal, porque Paulo coloca como uma condição incompatível. E tamanha então era a influência mundana da cidade de Corinto sobre a vida dos crentes daquela igreja, que eles procuravam argumentos para justificar a imoralidade como algo normal. E alguns crentes da igreja de Corinto usavam o argumento da liberdade cristã para dizerem que não há limites em suas ações. Então eles entendiam que em Cristo eles têm liberdade, e esta liberdade, segundo o que eles pensavam, talvez não todos os membros daquela igreja, mas aqueles que estavam com suas mentes influenciadas pelo mundanismo da cidade de Corinto, então eles pensavam que a liberdade que eles tinham em Cristo incluía inclusive pecar. Contudo, diante destas informações iniciais, quando Paulo chama a atenção daquela igreja para que não vivam uma vida imoral como servos de Deus, pessoas regeneradas, que não pratiquem atos que desagradam a Deus e que não vivam uma vida de relacionamentos sexuais ilícitos,
entendendo que os relacionamentos sexuais ilícitos, declarados por Paulo como uma vida imoral, uma vida de impurezas, envolve certamente a prática sexual por parte daqueles que não são casados, ou a prática sexual daqueles que são casados num contexto de infidelidade. Essas são práticas que são consideradas como práticas sexuais ilícitas para aqueles que professam a Deus como seu Senhor e que já foram comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Tendo isso em mente, eu quero meditar com os queridos irmãos sobre alguns motivos para o cristão não viver uma vida de relações sexuais ilícitas. Motivos para o cristão entender que as práticas sexuais ilícitas, a imoralidade, a impureza, são incompatíveis com a conduta daquele que está em Cristo. E aqui então nós vamos olhar no texto e aprender sobre esses motivos. Um dos motivos, meus queridos irmãos, é que a nossa liberdade em Cristo é limitada pelo pecado. Nós temos liberdade em Cristo, mas nós não temos liberdade para todas as coisas. Nós não temos liberdade ilimitada. Nós não temos liberdade para fazer o que queremos. Nós temos liberdade para fazermos o que queremos, desde que não desonre a Deus, desde que não seja pecado, desde que glorifique a Deus, como Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Paulo não está dizendo que se pode viver do jeito que quer e fazer tudo o que quer e depois dizer assim, não, eu fiz para a glória de Deus. Não. Ele está dizendo que tudo que você fizer, tenha certeza de que aquilo que você está fazendo, está vivendo, glorifica a Deus. Então, um dos motivos para o cristão entender que as práticas sexuais ilícitas não devem fazer parte da sua vida é entender que a sua liberdade cristã é limitada pelo pecado. E isso nós podemos ver aí do versículo 12 ao versículo 14, não é? E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo faz referência a alguns ditados que os crentes de Corinto, ou as pessoas em geral, utilizavam para justificar as suas atitudes erradas. Então, o ditado geralmente que eles usavam era o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Então eu faço o que bem entender, porque todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo rebate ou refuta esse ditado usado como justificativa, dizendo, mas nem todas me convêm. Ele está dizendo que, embora todas as coisas me sejam lícitas, existe um limite. Existe um limite daquelas coisas que convêm. Nem todas as coisas convêm a uma pessoa que está em Cristo Jesus. Os crentes de Corinto tentavam justificar o seu pensamento usando esse ditado comum na sua época, dizendo, não, mas é porque todas as coisas me são lícitas. Então o que nós vemos é que Paulo estabelece, não, existe um limite. Até certo ponto todas as coisas são lícitas. Mas o cristão precisa entender aquelas coisas que não convêm, aquelas coisas que envolvem pecado contra Deus, estas coisas não convêm. Outro ditado que eles utilizavam para justificar as suas práticas pecaminosas era, todas as coisas me são lícitas, desculpem, o apóstolo Paulo apenas repete, mas depois nós temos um terceiro. Neste mesmo ditado, Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, embora eles entendessem todas as coisas me são lícitas, Paulo, então, traz uma refutação dizendo, eu não me deixarei dominar. Estas coisas não influenciarão a minha vida, não terão poder sobre mim, se elas não glorificam a Deus. E aí, então, nós vamos para o outro ditado, né, que eles utilizavam, está no versículo 13, era o seguinte, os alimentos
são para o estômago e o estômago para os alimentos. E com isso, então, ele está dizendo, nós fomos criados com um corpo que está pronto para se satisfazer com as coisas ao nosso dispor. Então, assim como os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, então o nosso corpo foi feito para desfrutar dos prazeres. Era uma justificativa que eles utilizavam para, então, trazer aprovação sobre o seu pensamento, que incluía atos imorais na sua liberdade. Só que Paulo diz assim: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Paulo está dizendo que Deus porá, que esses prazeres terrenos terão um fim, tanto os alimentos como o estômago, né? Essas são necessidades que são passageiras, são transitórias, mas, diz o texto, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Com isso, meus irmãos, os coríntios usavam o argumento de que uma pessoa pode satisfazer seus desejos sexuais, assim como uma pessoa satisfaz a sua fome. Eles estavam relacionando um tipo de necessidade com a outra. Assim como eles entendiam que poderiam satisfazer a sua fome trazendo alimento ao seu estômago, na mesma forma, eles poderiam satisfazer as suas necessidades sexuais sem nenhum limite, sem nenhum princípio que regulasse essa questão. E com isso, o apóstolo Paulo, primeiro, quando ele fala sobre o fato de que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Paulo está ajustando o pensamento dos coríntios, dos crentes de Coríntios, deixando claro que suprir a necessidade do corpo com alimento não é uma questão de moralidade, né? Então eles não podem usar esse ditado para dizer que, assim como eu me alimento, eu também pratico todas as relações sexuais no tempo que eu quiser, no momento em que me for necessário. Não é possível usar esse argumento porque o alimentar-se com alimento não envolve nenhuma questão de moralidade, mas satisfazer o corpo em sua necessidade sexual, sim, envolve um comportamento moral. O argumento dos coríntios era um argumento falacioso, tinha uma aparência de verdade, tinha uma aparência de algo que de fato convencia, mas por trás existia a mentira. E aqui nesse contexto, Paulo retrata também a importância do corpo. Paulo confronta a ideia de que o corpo como matéria tem pouca importância, bem como o que se faz com o corpo e através do corpo. Era assim que muitos pensavam. Não, o corpo não tem problema. O que você faz através do corpo não tem problema, porque a matéria é má, isso tudo vai acabar, o que importa é a alma. Mas Paulo está rebatendo também esse conceito de que o que se faz através do corpo não tem problema. Porque ele diz o seguinte, que assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo serão também ressuscitados. E dessa forma é necessário entender a importância que Deus, o próprio Deus, dá ao nosso corpo, o qual deve ser usado para a sua glória e não para a impureza. O corpo é tão importante, ele é tão importante, que haverá uma ressurreição, onde Deus trará os nossos corpos, porque Cristo ressuscitou. Então, a nossa vida para Deus não é o que importa só a alma, o que importa não é só o espírito. A nossa vida para Deus importa o nosso corpo e a nossa alma. Nós somos, na verdade, uma unidade, não tem como separar o corpo e a alma. O corpo e a alma se separam por causa de algo inevitável que é a morte.
Mas quando acontece a morte, o ser humano se torna incompleto. Por isso que haverá ressurreição. Porque Deus nos criou corpo e alma, uma unidade. Então vejam, irmãos, que o argumento de que o que se faz no corpo não importa, o que importa é a alma, não. Paulo está mostrando que é tão importante o corpo que esse corpo será ressuscitado. Vejam aí o versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, nosso corpo, sim, é importante. E a nossa vida para Deus deve ser oferecida de forma completa, corpo e alma. Agora, quantas vezes que você já usou argumentos errados para justificar comportamentos errados? Muitas vezes nós fazemos isso, como nós vemos aqui os coríntios fazendo. Muitas vezes nós usamos aqueles argumentos que têm aparência de argumento que de fato está certo, mas é uma falácia. E quantas vezes talvez nós temos usado esses tipos de argumento? Quantas vezes você já se convenceu de que algo não era errado, dizendo, por exemplo, isso não tem nada a ver, todo mundo faz isso, meus colegas fazem isso, então não tem nada a ver, está tudo certo, não é? São tipos de argumentos que parecem ser verdadeiros, parecem justificar de fato aquilo que estamos praticando, que estamos fazendo, mas são falácias. A nossa liberdade em Cristo não é ilimitada, nós precisamos entender isso. Como nós estamos vendo, esse é um dos motivos para não vivermos uma vida marcada pela imoralidade ou pela prática das relações sexuais ilícitas. Entender que a nossa liberdade não é ilimitada. A nossa liberdade em Cristo tem um limite, o limite daquilo que glorifica o nome de Deus. A partir do momento que nós estamos vivendo de alguma forma que o nome de Deus deixa de ser glorificado, a partir dali, então nós já estamos fora da nossa liberdade. O limite da nossa liberdade são as atitudes pecaminosas. Nossa liberdade em Cristo não é uma carta em branco para nós agirmos da forma como nós bem queremos. Paulo fala que são aqueles que não conhecem a Cristo, que vivem segundo a vaidade do seu próprio pensamento. Aquele que está em Cristo vive segundo a mente de Cristo. Então a sua vida precisa ser pautada por aquilo que glorifica o seu nome. Nós temos liberdade, mas nós precisamos entender que essa liberdade é limitada. Por isso que Paulo rebate os crentes de Corinto que diziam: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E essa ideia de dizer, assim como eu satisfaço o meu corpo com alimento, também eu posso satisfazer-me no aspecto da vida sexual. Um argumento não envolve moralidade, o outro sim envolve a questão da moralidade, então são argumentos errados. E nós devemos, meus irmãos, nos cuidar para muitas vezes não ficarmos inventando desculpas para tentar justificar para nós mesmos aquelas coisas que nós sabemos que está fugindo daquilo que Deus quer. Então, esse é um dos motivos. Mas Paulo apresenta um outro motivo para que o servo de Deus não viva uma vida marcada pela imoralidade e não viva na prática de relações sexuais ilícitas. E o motivo é que os nossos corpos são membros de Cristo. Esse é outro motivo. Os nossos corpos são membros de Cristo. Você vai ver comigo aí, do versículo 15 ao versículo 18. Veja no versículo 15. E aí eu chamo a atenção para o início deste versículo, que Paulo repete 3 vezes. Não sabeis, ele faz uma pergunta, né?
Não sabeis que... Essa expressão só nos faz entender que este assunto já era conhecido dos crentes de Corinto. Paulo já havia falado com eles sobre esse assunto. É igual o pai que fala para o filho: meu filho, você não sabia que eu tinha falado para você não fazer isso? Eu não já tinha te avisado? Eu não já havia falado para você que não era para ir do outro lado da rua, né? Então Paulo está dizendo: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então por que vocês, apesar de terem esse conhecimento, estão ainda alimentando no coração de vocês esses argumentos de que então eu posso todas as coisas e que não há limites? Então Paulo diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então Paulo aqui continua ressaltando o valor do nosso corpo. Ele argumenta que o nosso corpo não deve ser utilizado para a impureza. Por quê? Porque ele é membro de Cristo. O nosso corpo não pode ser utilizado nas práticas imorais, porque ele é membro de Cristo. Os nossos corpos são instrumentos que Cristo usa para a promoção do seu reino na terra. Quando nós vivemos a nossa vida cristã no mundo, nós estamos, como diz um comentarista, William Hendrickson, nós estamos sendo os braços de Cristo, nós estamos sendo as pernas de Cristo, nós estamos então agindo como membros de Cristo no mundo, continuando o ministério de Cristo. Vejam só a importância do nosso corpo. Nosso corpo é membro de Cristo. E tendo isso em mente, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica. Ainda na continuação do versículo 15. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. A resposta é uma resposta clara, uma resposta óbvia. Se eu sou membro de Cristo, este membro de Cristo pode unir-se a uma relação sexual ilícita? Absolutamente não. É o que Paulo responde. Porque um corpo que é membro de Cristo, que é instrumento dele para promover sua glória, não pode estar unido a uma pessoa num contexto da prostituição, um contexto de relação sexual ilícita, seja solteiro ou seja casado. Se está em Cristo, é membro de Cristo, e não pode unir-se em uma relação imoral, aquilo que é um corpo de Cristo, unir-se a um contexto de pecaminosidade moral. Isso porque uma pessoa que está unida ao corpo de Cristo não pode estar ao mesmo tempo unida em um só corpo com alguém em uma relação de prostituição sexual. Veja o versículo 16, mais uma vez Paulo diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, né? Então aqui Paulo se utiliza daquele princípio lá de Gênesis, quando o Senhor diz que o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, eles estão unidos. Então, imaginem só, Paulo está falando que nós somos membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, e esse membro que está unido a Cristo, quando vive uma vida de imoralidade sexual, ao mesmo tempo que ele está unido a Cristo, ele se torna uma só carne num contexto de prostituição. Então, é uma situação inconcebível para aquele que serve a Deus. A união corporal em uma relação sexual ilícita, meus irmãos, resulta em destruição moral e destruição espiritual. Mas a nossa união como membros do corpo de Cristo produz edificação, né? Veja aí o versículo 17, que diz:
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, ao contrário da união sexual num contexto de pecado que produz destruição, a união com Cristo produz edificação, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, uma vez que os nossos corpos são membros de Cristo, e é esse o argumento de Paulo aqui, ele está nos mostrando que nós não podemos viver uma vida de imoralidade e de prática sexual ilícita, pelo motivo de que nós somos membros do corpo de Cristo, não é? Então, uma vez que os nossos corpos são membros de Cristo, a exortação de Paulo é para fugirmos da impureza. E ele conclui essa exortação apresentando ainda um último argumento. No versículo 18, ele apresenta em primeiro lugar a conclusão aí. Considerando que somos membros do corpo de Cristo, então, o que nós devemos fazer? Começo do versículo 18, fugir da impureza. Fugir da impureza. E aí, em seguida, ele termina com mais um argumento, quando ele diz assim: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Logicamente, meus irmãos, que Paulo não está aqui diminuindo a importância negativa de qualquer outro tipo de pecado. Ele não está dizendo que os demais tipos de pecados sejam menos prejudiciais. Mas o que Paulo está dizendo é que o pecado sexual é altamente destrutivo, porque o corpo é tanto o instrumento do pecado, como também ele é o objeto pelo qual se pratica o pecado, né? Então, é o pecado contra o próprio corpo. Os demais pecados são fora do corpo, porque eles envolvem coisas externas, mas a prática da imoralidade usa o próprio corpo, e o próprio corpo é o alvo desse pecado. Por isso que Paulo usa o argumento, fugir da impureza. Nós somos um corpo com Cristo, nós estamos vinculados a Cristo, não apenas em espírito, mas também com o nosso corpo. Com isso, nós precisamos entender que nós devemos ter esse conceito muito claro em nossa mente, a fim de não abrirmos espaço para vincular o nosso corpo em qualquer tipo de relação sexual ilícita, que manche a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos membros de Cristo. Então nós não podemos usar o nosso corpo para a prática da impureza, da imoralidade, da prática sexual ilícita, porque o nosso corpo é membro de Cristo. Vejam que até aqui vimos dois argumentos, dois motivos, para os quais, ou por meio dos quais, nós entendemos que não devemos viver uma vida de imoralidade. Primeiro, porque a nossa liberdade em Cristo não é ilimitada, ela tem um limite. A partir do momento que estamos pecando, já não estamos mais usufruindo dessa liberdade. E segundo argumento é que o nosso corpo é membro de Cristo e não deve ser usado para a prática da imoralidade. E agora então, o último motivo que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto, para que o cristão não viva uma vida de imoralidade e práticas que desagradam a Deus através do seu corpo. Nós vamos ver isso do versículo 19 ao versículo 20. E o motivo é que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Ou seja, os nossos corpos não são apenas membros de Cristo, mas são também propriedade de Deus. Então, o argumento vai se completando.
Nós não somos apenas membros de Cristo, como o nosso corpo, mas além disso, nós somos propriedade de Deus, né? Ele nos comprou, Ele comprou o nosso corpo. Deus nos comprou pelo preço pago por Cristo Jesus. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não comprou somente a nossa alma. Ele comprou a alma e o corpo. Ele nos comprou por completo. Deus habita em nós. Paulo está dizendo que nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo é um templo que deve ser limpo. Esse templo é um templo onde deve haver santidade. Nosso corpo foi comprado por Deus para ser um lugar santo para a sua habitação. Vamos ler o versículo 19 aqui, que diz assim: acaso não sabeis, aí mais uma vez, essa expressão do apóstolo Paulo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Nosso corpo deve ser usado, meus irmãos, de acordo com a vontade daquele que é o nosso dono. Nós não somos donos de nós mesmos. Se nós estamos em Cristo, nós não somos donos de nós mesmos. Ele é o nosso dono, porque foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos resgatou, e todo tipo de pecado, e principalmente os pecados sexuais, são afrontas diretas ao nosso corpo, como nós já vimos. Esse corpo que é a habitação do Espírito Santo. E tendo isso em mente, Paulo exorta, na parte final do versículo 20, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tendo pensado sobre tudo isso, Paulo conclui dizendo: gente, vocês não têm liberdade limitada, o corpo de vocês é membro de Cristo, o corpo de vocês é morada do Espírito Santo e foi comprada por Deus, é propriedade de Deus. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Os pecados sexuais desonram a Deus no nosso corpo. Uma vida santa glorifica a Deus no nosso corpo. Então, quando nós agimos com a mentalidade de que somos donos do nosso próprio nariz, uma expressão muito utilizada, né? Então nós precisamos lembrar que nós fomos comprados e que nós não pertencemos a nós mesmos. Deus é um Deus santo e Ele quer habitar em um corpo santo, puro, onde há uma busca, uma preocupação para que esse corpo não seja alvo de pecado, mas que seja uma habitação santa para o Deus que é um Deus santo. Então, concluindo, nós vimos aqui 3 motivos para o cristão não viver uma vida de imoralidade. 3 motivos para o cristão não praticar relações sexuais ilícitas. Primeiro motivo, a nossa liberdade cristã é limitada por aquilo que é pecaminoso. Segundo motivo, nossos corpos são membros de Cristo. Terceiro motivo, nossos corpos são templos do Espírito Santo. Então, todos os servos de Deus são chamados para fugirem da impureza sexual. Os cristãos solteiros devem abster-se da relação sexual enquanto buscam no Senhor um esposo, uma esposa que seja servo do Senhor, serva do Senhor, e assim vivam a vida cristã juntos, servindo ao Senhor em pureza. Os cristãos casados devem abster-se da relação sexual fora do seu relacionamento conjugal. Estes devem investir no seu relacionamento, devem suprir
uns aos outros dentro do seu casamento, de forma que, como o próprio apóstolo Paulo diz, num capítulo à frente, capítulo 10 de Coríntios, por causa da impureza. E esse assunto vai ser tratado mais para frente, sobre a questão da pureza no contexto do casamento. Portanto, meus irmãos, que assim como os crentes de Corinto viviam numa sociedade pervertida, que tinham a mente, digamos, entre aspas, uma mente aberta, né? E viviam numa sociedade onde tudo era possível. Nós vivemos numa sociedade que é exatamente assim. Quando se fala sobre a sexualidade ao nosso redor, no mundo que não conhece a Deus, tudo é normal. Você pode todas as coisas. Você pode viver da forma como quiser. Até usam aquela expressão, o que importa é o amor, né? Que nós, como servos de Deus, que fomos lavados, comprados, separados, nós tenhamos o entendimento de que nós precisamos servir a Deus com santidade, um coração puro, a mente pura, corpo e alma voltados para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.